sobre Satanás, que ele é persistente, ele é estrategista, ele é paciente e príncipe das trevas. Observe que tudo que o diabo quer é que pensamos e não acreditamos na sua existência, porque assim ele terá a maior legalidade para trabalhar nas nossas vidas, para se opor ao projeto de Deus em nossas vidas, para se opor àquilo que Deus planeja para a nossa vida. Porque Satanás, ele tem consciência do tamanho da obra que Deus ele tem na vida de cada um de nós. Por isso, a todo momento, ele está ao nosso derredor, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Porém, quando olhamos na Bíblia, nós percebemos nos dias atuais que tem muitas pessoas que não acreditam na existência de Satanás. Há quem diga que Satanás ele não existe. Há quem diga que Satanás ele foi apenas Lúcifer e está no inferno e não tem legalidade para trabalhar no nosso meio, para se opor às obras de Deus no nosso meio. Porém, nós percebemos a existência de Satanás em João capítulo de número 8, versículo 44, que diz: vós tendes por pai o diabo, porque satisfazeis o desejo dele. Ele foi homicida e não se firmou na verdade, pois ele é o pai da mentira. Isto é o próprio Jesus afirmando que o diabo é homicida, afirmando que ele é o pai da mentira. Porque o diabo ele é persistente, porque enquanto ele não consegue acabar com a sua vida, ele não vai parar. Enquanto ele não conseguir acabar com você, ele não vai parar. Enquanto ele não conseguir te derrubar, ele não vai parar. Mas nessa noite eu quero abrir um parêntese para te dizer nessa noite, com as suas mãos para cima, por favor. Eu quero profetizar sobre a tua vida que Satanás ele já perdeu, que Satanás ele já é derrotado. Pode se levantar às vezes que for, pode se levantar onde quer que for, mas ele se levanta para cair, porque o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores está trabalhando em seu favor. Aleluia. Por que Satanás ele é estrategista? Porque ele arma toda uma estratégia. Ele analisa os seus pontos fracos, ele analisa os seus pontos fortes, onde ele não pode atacar, porque ele sabe que você vai resistir. Ele analisa os seus pontos fracos para saber onde vai ser mais fácil para ele te atacar, para ele te destruir. Por que ele é o príncipe das trevas? Em Efésios capítulo de número 6, a Bíblia vai dizer: portanto, nos demais irmãos meus, revestir de toda a armadura de Deus, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, as sandálias calçadas os pés do evangelho, da preparação do evangelho, e a espada que é a palavra de Deus. E nós podemos perceber que a Bíblia fala que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados, as potestades, as hostes espirituais da maldade e os príncipes das trevas. Por que Satanás ele é paciente? Ele não vai te atacando logo de uma vez. Ele te estuda primeiro, ele espera um momento oportuno, ele espera você abrir uma brecha para ele acabar com a sua vida. Ele espera você ficar despreparado, ele espera você baixar a guarda, ele espera o momento que você menos esperar para te atacar e acabar com a sua vida. Agora, sobre os jovens cristãos, nós percebemos que o apóstolo João ele fala: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. Os jovens eles não são fortes por causa da sua força física e nem menos por causa da sua ousadia. Eles são fortes por causa da palavra de Deus, porque a palavra de Deus está em nós. O que nos faz vencer a luta de cada dia não é a nossa força física, porque a nossa força física elas não causam interferência alguma no mundo espiritual. A única forma de nós aqui da terra atingir o mundo espiritual é dobrando os nossos joelhos e orando ao Senhor. Observe que cada oração que você faz no secreto causa um impacto em público. Toda oração que você faz aqui na terra, desejando atingir o mundo espiritual, vai causar um impacto em público. A Bíblia vai dizer em Mateus capítulo de número 6, versículo 6: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a porta, ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. O que conta na nossa vida, o que conta nas guerras, não é a força do homem. O que conta nas guerras não é a força física, é a força que vem de Deus. Porque em 2 Crônicas capítulo 32, versículo 8 diz: como ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus. Então não se preocupe se muitos se levantam contra ti, não se preocupe se muitas pessoas se ajuntam para falar mal de você, para maquinar algo
malicioso contra a tua vida, porque mais forte é o Senhor dos Exércitos, mais forte é o que está com você, porque muitos confiam em carros e muitos confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, assim como Davi em 1 Samuel capítulo 17, versículo 45, nós conhecemos a história. O capítulo de número 17 vai começar a falar que o povo de Israel se ajuntou aos seus exércitos para batalhar contra o povo filisteu, e haja vista que dentre os filisteus havia um gigante, havia um inimigo em comum, Golias de Gate, e nós percebemos que este homem tinha cerca de 2,5 metros de altura, e podemos perceber que esse homem, ele não queria uma guerra, ele não queria uma batalha, esse homem era covarde, ele queria um duelo. Toda vez, durante 40 dias e 40 noites, ele vinha desafiar o povo de Israel, dizendo: dê-me um homem para que eu e ele lutamos, e há de ser que se ele me vencer, nós vos serviremos, mas se eu vencer, vocês serão nossos escravos e vos servireis. Porém, nós percebemos que Davi, vindo do anonimato, Davi, ele vindo de um lugar que ninguém tinha visto ele vindo por acidente, ele percebe que Golias estava desafiando o povo de Deus. Golias, ele estava desafiando o povo de Israel. Porém, Davi, ele intervém e fala com Saul: eu vou lá e vou lutar com ele. Mas Saul, ele vai e diz: não, você não pode lutar contra ele, porque ele é guerreiro desde a sua mocidade e você ainda é moço. Agora Davi, ele vai contar a sua experiência. Ele vai falar que quando via o urso e o leão, ele matava o urso e o leão. Ninguém via quando ele estava matando o urso e o leão. Ele matava o urso e o leão no anonimato. Mas Deus, ele prepara o ambiente para todos ver que o verdadeiro guerreiro, ele não precisa usar armadura. O verdadeiro guerreiro, ele não precisa usar armadura terrestre. Eles têm que estar protegidos por Deus. O verdadeiro guerreiro não é aquele que bate no peito e fala: eu guerreiro pela minha nação. Não é aquele que bate no peito e fala: eu sou um guerreiro, não. O verdadeiro guerreiro é aquele que mesmo quando está no anonimato, está batalhando, está guerreando. É aquele que quando ninguém está vendo, ninguém dá nada por ele, mas ele está ali lutando e batalhando, porque Deus, ele prepara o momento oportuno. Deus, ele prepara o momento certo para mostrar na vida para mostrar que ele era na vida de Davi. Deus, ele preparou todo o cenário correto para mostrar que ele é o Deus que opera nas coisas pequenas e trabalha no meio da simplicidade. Davi, quando Golias, ele vai contra Davi, quando eles estão prestes a lutar, Davi, ele fala: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu vou a ti no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus vivo a quem tu tens desafiado. Observe que ele não fala: eu sou Davi. Ele não se apresenta, ele não fala com ele que matava o leão, não. Ele coloca o nome de Deus na frente. Tem muita gente que ao invés de colocar o nome do Senhor na frente, ao invés de colocar Deus na frente de tudo, Deus no centro de tudo, não. Ele quer se apresentar primeiro, ele quer falar sobre si primeiro, mas Deus, ele opera na vida de quem coloca ele em primeiro lugar, porque a Bíblia fala: servir ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Você não tem que chegar e se apresentar, não. Coloca Deus ali na frente, que ele cuida do resto. Coloca Deus na frente, porque sabe por quê? Porque Davi, ele colocou Deus na frente e venceu o gigante. Davi, ele colocou Deus na frente e tudo deu certo. Eu sei que a vida não é um mar de rosas, porque eu já sou um jovem. Eu tenho 15 anos e nesses 15 anos eu passei por várias coisas, várias tentações que todos os jovens passam, várias angústias que todo jovem vai passar, mas eu sei que na vida não é feita de um mar de rosas, porque na vida você tem altos e baixos, na vida tem aquele momento que você vai estar no seu canto e ninguém vai te ver, ninguém vai te perceber, vai ter um momento que você vai precisar de um ombro amigo e ninguém vai te estender a mão, vai ter um momento em que você vai estar num canto, talvez chorando, murmurando com Deus o porquê de tantas as coisas, mas Deus, ele diz para você nessa noite, o último porquê de você, eu não sei se foi o porquê eu estou passando por isso, eu não sei se você perguntou por que tem que acontecer comigo, eu não sei se você perguntou por que tudo isso me sobreveio, mas
Deus, Ele está dizendo: esse foi o último porquê da tua vida, porque nessa noite Ele entra com a providência. Deus, Ele vai na frente dos teus caminhos, Ele guia os teus passos e Ele te faz um vencedor. Deus, Ele está dizendo para você: comigo você é mais que vencedor. Você não está entendendo? Com as mãos levantadas, por gentileza. Deus, Ele está dizendo para você nessa noite: eu te trouxe aqui para te dizer que no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós também vencereis. Eu venci o mundo. Jesus, Ele estava sujeito às mesmas paixões que nós, porém Ele veio ao mundo e foi perfeito e agradou ao Pai em primeiro lugar. Agora perceba comigo que Juízes, capítulo de número 14, versículo de número 6, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo se apossou de Sansão e ele despedaçou o leão como quem despedaça o carneiro sem ter nada nas mãos. Então, por intermédio da palavra de Deus, por intermédio do Espírito Santo, coisas inéditas acontecem. Por intermédio de Deus, por intermédio da palavra de Deus, algo inédito vai acontecer na tua vida. Só quem crê, levanta as suas mãos, por gentileza. Levanta a sua mão quem crê que eu vou profetizar sobre a tua vida nessa noite. Debaixo da autoridade divina, eu profetizo na tua vida que a partir do momento que Deus se apossar na tua vida, a partir do momento que o Espírito Santo se apossar na tua vida, você nunca mais vai ser o mesmo. Haverá uma transformação de dentro para fora, haverá uma mudança que transpareceria por fora o que está acontecendo dentro de você. Então, por intermédio do mesmo Espírito Santo que se apossou de Sansão, eu profetizo sobre a tua vida uma mudança espiritual. Eu profetizo sobre a tua vida uma mudança que vai impactar a todos que estão ao seu redor. Aleluia, Jesus. A segunda característica de um jovem cristão é a palavra do Senhor que permanece em nós. A forma de não vivermos na prática do pecado é a palavra de Deus que está em nós. A palavra de Deus, ela deve permanecer em nós primeiramente porque ela é purificadora. Salmo 119, versículo 9 diz: com o que purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Salmo 119, verso 11 diz: a tua palavra tenho eu escondida, guardada no meu coração, para não pecar contra ti. Segundo, a palavra de Deus, ela é luz. Salmo 119, 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Terceira característica de um jovem cristão é que nós já vencemos o maligno. O apóstolo João, ele fala: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e já vencestes o maligno. A palavra vencer deriva-se do verbo vencer, está no pretérito do presente, ou seja, você venceu ontem, você vence hoje e vence amanhã. Eu não sei se você entendeu, porque isso aqui é profético. Eu profetizo sobre a tua vida que toda cilada de Satanás, toda tentação de Satanás que te atacou hoje, te atacará amanhã de novo, mas você vai estar pronto. Por mais que as mesmas tentações te ataquem, você vai estar pronto para resistir todas as tentações de Satanás. Aleluia, Jesus. A vitória dos jovens sobre o maligno divide-se em 3 pontos importantes. O primeiro, eles não vivem mais na prática do pecado. 1 João capítulo 3, verso 8 diz: quem comete pecado é do diabo, pois o diabo ele peca desde o princípio. Segundo, não são do maligno. 1 João capítulo 3, versículo 12: 1 João 3, 12: não sejais como Caim, que era do maligno e acabou por matar o seu irmão. Terceiro, porque já não fazem parte do domínio do maligno. 1 João capítulo 5, versículo 19, que diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo jaz no maligno. Mas isso tudo se dá pelo poder de Deus e a obra de Espírito Santo na vida dos jovens. Deus, ele te escolheu para ser dele. Por mais que o irmão se levante contra a tua vida e diga que você não é escolhido, porém a Bíblia vai dizer
que no Salmos 89, versículo 20 diz: achei a Davi o meu servo, e com santo óleo ungi. Você foi escolhido por Deus, você foi separado por Deus, você foi selecionado por Deus, você foi santificado de Deus, você foi consagrado por Ele. Deus, Ele tem um plano grande na tua vida. Se não fosse assim, Ele não teria te trago aqui nessa noite, porque Ele tem um plano grande na tua vida. Por muitas vezes as pessoas vão duvidar, por muitas vezes as pessoas vão achar que não tem mais esperança para você, mas a Bíblia vai dizer, livro de Jó, capítulo 7, versículo 14 diz: há esperança para uma árvore, que se for cortada e ela crescerá como árvore, e dará ramos como uma planta, e não cessarão os seus renovos, ao cheiro das águas ela brotará. Eu quero dizer para você nessa noite, o mundo pode ter olhado para você e dito: acabou. O mundo pode ter olhado para você e dito: já perdeu. Mas Deus, Ele está dizendo: ainda tem raiz, porque eu posso restituir. Ainda tem raiz, eu vou fazer crescer de novo. Você não está entendendo? Levanta a sua mão por gentileza, receba isso aqui por favor. Deus, Ele está dizendo para você nessa noite: ainda que você caiu, ainda que o mundo disse que não ia dar em nada, ainda que você esteja caído no chão, eu estou aqui para te levantar. Se ainda tem raiz, eu posso restituir. Se ainda tem raiz, ainda tem jeito. Deus, Ele está dizendo para você nessa noite, assim como houve esperança para Lázaro, que estava há 4 dias morto, ainda há esperança para você, ainda há esperança para o teu problema. O mundo, ele vê o que está por fora, mas Deus, Ele conhece o teu interior. Deus, Ele conhece o seu interior. Às vezes o mundo olhando externamente está dizendo: ele não vai conseguir, ele não tem força para isso, mas Deus, Ele está dizendo: eu sou teu sustento, eu sou a tua força. Enquanto você estiver me adorando, continua adorando, porque eu cuido de tudo para você. Enquanto você me adora, eu salvo a tua família. Enquanto você me adora, eu restituo tudo que você perdeu. Então confia no Senhor, porque se ainda tem raiz, Ele pode fazer um milagre. Aleluia. No versículo de número 15 diz: não ameis o mundo. Em outras palavras, João está dizendo para não nos conformarmos com o sistema do mundo. Em Romanos capítulo de número 12, versículo 2 diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-os pela renovação do vosso entendimento. A diferença de viver uma vida no mundo e a diferença de viver uma vida com Deus. Um exemplo breve está em Daniel capítulo de número 1. Quando Nabucodonosor, ele sitia Jerusalém, é do saber de todos que a Bíblia, ela é bem enfática ao dizer que o Senhor entregou o rei nas mãos de Nabucodonosor. O Senhor entregou a cidade de Jerusalém nas mãos de Nabucodonosor. E o Senhor entregou os utensílios da casa do Senhor nas mãos de Nabucodonosor. Agora observe comigo que Nabucodonosor, ele fala para Aspenaz, chefe dos seus eunucos: tragam-me jovens em que não há defeito algum. Tragam-me jovens dotados na ciência, sábios no entendimento, e que tenham capacidade para assistir diante do palácio. Agora perceba que Daniel, Ananias, Misarias, observe que estes jovens, eles são levados cativos. Agora perceba comigo que mesmo eles estando cativos, mesmo eles sendo levados para longe, eles tinham tudo para dar errado, eles tinham tudo para desistir. Porém no versículo 8 diz: e Daniel propôs no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei, e nem com o vinho que ele bebia. Uma pessoa que tinha tudo para dar errado, uma pessoa que tinha tudo para parar de servir a Deus, uma pessoa que tinha tudo para desistir, agora ela vai erguer os seus olhos para o céu e dizer: eu não aceito me corromper. Nós podemos estar no mundo, mas o mundo, ele não pode entrar dentro de nós. O problema da maioria dos cristãos atuais não é só os jovens. A maioria dos cristãos atuais, eles não estão mais transformando o mundo, eles estão sendo transformados pelo mundo. Eles não estão mudando mais o mundo, mas estão sendo mudados por ele. Eles não estão falando da palavra, não estão sendo luz,
mas eles estão cedendo a sua própria luz para virar trevas, assim como o mundo está nas trevas. A luz dos cristãos estão sendo ofuscadas pelas trevas quando eles estão diante de pessoas que a luz do Espírito Santo não reflete neles. Mas eu profetizo sobre essa igreja nessa noite que Deus, ele levanta uma geração de jovens. Deus, ele levanta uma geração de pessoas. Deus, ele levanta uma nova geração que não vai se corromper com este mundo. Deus, ele levanta uma geração que está de braços abertos para o Senhor, que está a ponto de morrer, mas não se contamina com este mundo. Levanta as suas mãos por gentileza, pastor. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Em meio a essa geração corrupta, em meio a essa geração que não quer nada com nada, Deus, ele está dizendo para o Senhor essa noite: por mais que os jovens do mundo estão cedendo a tudo, por mais que os jovens estão vivendo a Deus dará, Deus, ele está dizendo para você nessa noite, sobre esta igreja, eu levanto uma nova geração que não vai se corromper com este mundo, uma nova geração que vai fazer a diferença, uma nova geração que doe a quem doer, mas vai mudar e vai transformar. Aleluias. Deus, ele está presente aqui nessa noite. Deus, ele está me dizendo nesse exato momento que tem pessoas aqui que até querem ser transformadas, mas tem influências no mundo que estão segurando demais. Deus, ele começa a tirar hoje essas pessoas. Deus, ele começa a tirar toda pessoa, toda companhia, toda amizade que não está deixando você mudar por dentro. Muitos olham você exteriormente e dizem até mudou, mas Deus, ele está dizendo: eu não vejo como o homem vê, eu vejo o interior. Muitas pessoas podem olhar para você e não acreditar na sua mudança, assim como já aconteceu comigo. Olhavam para mim e não acreditaram que eu ia mudar um dia, mas Deus, ele olhou para mim e disse: esse aqui eu vou mudar, esse aqui eu vou transformar. E para a glória de Deus, hoje eu estou aqui ministrando a palavra dele. Eu nunca imaginei um dia que eu estaria ministrando a palavra de Deus, porém Deus, ele olhou para mim e disse: os meus pensamentos são maiores que os teus, os meus caminhos são maiores que os teus. Levanta a sua mão por gentileza, aonde você pensou que ia parar, Deus, ele está dizendo para você: ainda tem muito chão para você andar, ainda tem muito caminho para você prosseguir, porque o teu caminho pode até ter findado aqui, as tuas forças podem até ter acabado, mas eu seguro nas suas mãos, eu te sustento e te levo para prosseguir. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus. Quando João, ele disse: nem o que há no mundo, ele está dizendo: tudo que não nos convém como jovens de Deus, como templos do Espírito Santo e como servos do Deus Altíssimo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12 diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Nós não devemos ser influenciados nem levados pelas coisas do mundo. Glória a Deus. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Glória a Deus. João, ele nos mostra o que muitas passagens da Bíblia já falam, que não tem como você ser amigo de Deus e ao mesmo tempo ser amigo do mundo. Não há como você amar o mundo e ao mesmo tempo amar a Deus. Não há como você estar adorando a Deus aqui e lá fora você adorar ao diabo. Porque a mesma boca que adora a Deus não pode adorar a Satanás. Tiago capítulo de número 4, versículo 4 diz: qualquer um que se faz amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 24 diz: não há como amar dois senhores, ou há de amar um e odiar o outro, ou há de amar o outro e odiar a um. O Salmo capítulo de número capítulo 97, versículo 10 diz: amai a Deus e odiai ao mal. Não se pode ficar em cima do muro. Satanás, ele te aceita adorando a Deus aqui e lá fora você virar outra pessoa. Satanás, ele aceita você adorando aqui, desde que lá fora você também faça as vontades dele. O diabo, ele te aceita aqui cantando, louvando, pregando, mas lá fora você fazendo tudo que ele gosta, tudo que ele quer. Porém Deus, ele não aceita você pela metade, porque largo é o caminho que leva à perdição. Porém, por mais que a porta é estreita e o caminho é estreito, eu prefiro servir a Deus do que adorar a Satanás, porque no final o caminho que leva à perdição é muitos que andam por lá, o caminho que leva à morte, porque o salário do pecado
é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. No versículo 16, nós percebemos as três principais estratégias de Satanás para nos atrair, para nos derrubar e nos tirar do propósito. Primeiro, a concupiscência da carne. A palavra concupiscência da carne significa desejo desenfreado. A carne, ela vai falar das tentações que nos atacam e que vêm de dentro para fora. É o desejo que carnalmente é bom. Porém, quando vai se ver, a Bíblia ainda está dizendo que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. O impulso da carne nos faz pecar contra o Senhor. A carne é a natureza pecaminosa do homem, do ser humano que também se opõe a Deus. Algumas atitudes de quem vive na carne é a bebedice, a glutonaria, fornicação, adultério, roubo, farra e etc. Muitos praticam as obras da carne e depois dizem: a carne é fraca. Aleluia. Mas o versículo completo diz: vigiai e orai, para que não caias em tentação, para que não entreis em tentação. Porque na verdade a carne é fraca, mas o espírito ele deve estar pronto. A lógica, o raciocínio lógico humano é que aquilo que é forte o que é fraco deve sujeitar ao que é forte. A carne ela é sujeita a cair, mas o espírito ele deve estar pronto para que não aconteça dessa forma. A lógica humana é que o mais fraco se submeta ao domínio do mais forte. Então, já que o espírito ele é mais forte do que a carne, ele deve dominar a carne. A carne ela pode ser fraca e te fazer cair, mas o espírito ele é forte para te fazer levantar. A carne é fraca para te fazer pecar, mas o espírito ele é forte o suficiente para saber que Deus ele é um Deus bom e perdoa. A carne é fraca e te faz falar mal do teu próximo, mas o espírito ele é forte o suficiente para saber que o teu próximo ele tem um coração bom para te perdoar. Então não espere a carne te fazer cair para você saber que o espírito é forte para te levantar. Começa a alimentar o espírito, porque a tendência é aquele que se alimenta melhor vai ficar mais forte. Mas o espírito é muita gente hoje em dia que está alimentando a carne ao invés de alimentar o espírito. É por isso que ele cai, é por isso que ele peca demais, porque a carne ela está ficando mais forte que o espírito, que a cada dia que passa está alimentando a carne ao invés de alimentar o espírito. Porque o espírito, como é que você alimenta o espírito? É com oração, jejum, leitura da palavra, propósitos. É com isso que se alimenta o jejum, consagração, entrega total. Para você conseguir dominar a carne, para o espírito conseguir dominar a carne, para você não satisfazer o desejo da carne, é necessário para orar, jejuar e vigiar. Porque o espírito, porque o versículo diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Porque a carne é fraca, mas o espírito está pronto. A segunda estratégia de Satanás é a concupiscência dos olhos. A concupiscência dos olhos são as tentações que nos atacam de fora para dentro. Os olhos são as lâmpadas do corpo e a janela da alma. É pelos olhos que começa a cobiça. É pelos olhos que você vê uma coisa e não consegue parar de querer, e não consegue parar de desejar. Aleluia. Observe que através do olhar você começa o pecado no coração. Tudo que você vê, você vai querer. Gênesis capítulo de número 13, versículo de número 10 diz: e levantou os seus olhos e viu as campinas do Jordão. Aqui está falando da contenda que os pastores de Abraão contenderam com os pastores de Ló. E assim os dois decidiram se separar. E Abraão falou para Ló: se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Mas se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Então Ló ele levantou seus olhos, viu as campinas do Jordão de um lado, e do outro lado ele viu a terra seca. Foi pela concupiscência dos olhos e foi para o lado que tinha as campinas do Jordão. Porém, mais para frente você pode perceber que Sodoma e Gomorra, a terra onde Ló foi, estava pecando contra o Senhor. A terra onde Ló foi morar, onde ele escolheu para ir, para seguir o seu caminho, estava desagradando aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor quis destruí-la. Porém Abraão, mesmo no deserto, o Senhor fez frutificar, o Senhor faz florescer o deserto para Abraão. Em Gênesis capítulo 34, versículo 2 diz: e Siquém, príncipe daquela terra, viu-a, tomou-a e deitou-se com ela. Em outras passagens diz que humilhou-a.
se quem ele viu Diná a seduziu e a humilhou, foi pela concupiscência dos olhos e pela concupiscência da carne. Viu o desejo que era bom aos olhos humanos, viu o desejo que era agradável carnalmente falando, porém ele foi pela concupiscência dos olhos e concupiscência da carne, e por isso ele pecou e também morreu. E perceba também em Gênesis capítulo 39, versículo 10, quando a mulher de Potifar, ela começa a tentar seduzir José, ela começa a tentar deitar-se com José, e vendo que José não fez a sua vontade, não satisfez o seu desejo, vindo pela concupiscência dos olhos, o lançou na prisão injustamente. Em Josué capítulo 7, versículo 21, quando a Bíblia vai dizer, quando Acã, ele toca no anátema e leva para a terra de Israel, ele está dizendo para Josué, quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro de 50 ciclos, os tomei. Agora perceba que por causa desse toque no anátema, por causa da desobediência de Acã, por causa da concupiscência dos olhos na vida de Acã, ele atraiu maldição sobre a vida do povo de Israel. Ele trouxe a derrota para o povo de Israel na peleja contra Ai. Porque todo pecado gera uma consequência. Toda ação, seja ela negativa ou positiva, vai ter uma consequência. Toda corda que você toca agora no presente, tocará uma corda no futuro. Toda decisão que você faz agora vai refletir no seu futuro. Em 2 Samuel capítulo 11, versículo 2, Davi viu Batseba no terraço e a tomou. Perceba comigo que se Davi ele tivesse na guerra, nada disso teria acontecido. Agora, além da concupiscência dos olhos fazer ele adulterar, agora ele também vai matar Urias. Agora ele vai ter um homicídio nas costas e além disso também o adultério. A terceira estratégia de Satanás para nos tirar do foco e para nos atrair para fora dos planos de Deus é a soberba da vida. A soberba tem um significado de orgulho. A soberba é a vanglória do homem, das coisas externas, como riqueza, posição social, inteligência, poder e beleza e etc. Em Gênesis capítulo 3, versículo 6 diz, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. Observe a divisão do versículo. Eva, ela primeiro viu, foi atraída pelo que viu exteriormente. Árvore boa para se comer, concupiscência da carne. Árvore boa, árvore agradável aos olhos, concupiscência dos olhos, e desejável para dar entendimento, a soberba da vida. A Bíblia diz que não devemos amar o mundo. Primeiro, porque a amizade com o mundo gera a inimizade com Deus. A amizade do mundo gera um atrito entre o homem e Deus. O pecado é o caminho que nos separa de Deus. É um abismo que nos separa da presença de Deus. Observe que o mundo ele está numa rebelião contra Deus. Está num processo que logo logo o mundo vai ser todo destruído pelo pecado. Porque o pecado ele nos consome, seja de dentro para fora ou de fora para dentro. Ele vai nos consumir uma hora. Se nós pecarmos e continuar no pecado e dar-se de novo em pecar, nós podemos perceber que a nossa natureza vai se desfazer pelo pecado. Porque Deus ele é um Deus misericordioso, porém Deus ele também é fogo consumidor. Em Lucas 15, a partir do versículo 11, observe comigo a história de um jovem que foi para longe de casa. Um jovem que certo dia pediu ao seu pai a parte da herança. Mas o pai dele, depois de tanto ele insistir, o pai lhe dá a parte da herança que lhe pertencia. E agora ele vai para uma terra longínqua. E lá ele vive a sua vida dissolutamente, satisfazendo os prazeres e desejos da carne, satisfazendo os desejos que aos olhos é bom, agradável. Porém, nesse processo em que ele está vivendo uma vida dissolutamente, nós podemos perceber que logo após ele viver uma vida dissolutamente, logo após ele viver uma vida longe de Deus, uma vida longe de casa, ele perde tudo. E os amigos que estavam com ele, se é assim que podemos dizer amigos, o afastam dele. E ele vai ficando sozinho. Quando ele precisa de alguém para estender a mão, ninguém aparece. Porém, quando ele volta para a casa de seu pai, o seu pai o esperava de braços abertos. Se por algum motivo você se afastou da presença de Deus, se por algum motivo você se afastou da casa de Deus, Deus ele te chama porque ele está de braços abertos para te receber. Aleluia. Com a permissão do pastor, eu quero chamar a todos aqui na frente para nós orarmos ao Senhor.
Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus. Glória. Deus, glória. Aleluias. Quero chamar todos os irmãos aqui na frente para nós orarmos ao Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Espírito Santo, Glória a Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, a Ti nós oramos, ó Pai, e colocamos diante da Tua presença, porque sabemos que o Senhor, ó Pai, tem um poder. Nós sabemos que o Senhor, ó Pai, é um Deus imutável, infalível e que não muda. O Senhor é um Deus, ó Pai, todo-poderoso, que tudo pode fazer. Diante da Tua presença, meu Pai, eu me humilho. Diante da Tua presença, meu Pai, eu me rebaixo totalmente, porque o Senhor, ó Pai, é tudo para mim, eu não sou nada diante de Ti. Meu Pai, o Senhor pode fazer todas as coisas. O Senhor tem todo o poder para fazer, ó Pai, maravilhas e sinais aqui neste lugar. Ainda, meu Pai, eu acredito que o Senhor tem poder para curar. Eu acredito que o Senhor ainda tem poder para salvar e para transformar. Por mais, ó Pai, que a situação diga que não, por mais que a lógica, meu Pai, diga que não, mas o Senhor é um Deus todo-poderoso, que tem o poder para fazer. Comece a clamar aí, meu irmão. Clama a Deus agora, porque a Bíblia diz: clama-me e responder-te-ei. Espírito Santo de Deus, atenta, meu Pai, para a oração que é feita neste lugar, ó Pai. Atenta, meu Pai, a oração que fazemos aqui neste lugar, ó Pai. Não por causa de mim, porque eu não sou nada, mas pela Tua misericórdia e pela Tua graça, que é o favor imerecível. Meu Deus e meu Pai, diante da Tua glória, meu Pai, começa a encher a cada um, ó Pai. Diante, ó Pai, da Tua presença, meu Pai, nós nos dobramos, ó Pai, nós ajoelhamos diante de Ti, ó Pai, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Espírito Santo, começa a operar aqui neste lugar, ó Pai, porque bem sei eu que tudo podes e nenhum dos Teus planos pode se frustrar. Espírito Santo, começa, meu Pai, a batizar aqui nesse lugar. Começa, meu Pai, a renovar aqui nesse lugar. Por intermédio da Tua palavra, meu Pai, o Senhor batiza. Por intermédio da Tua palavra, meu Pai, o Senhor restaura. Por intermédio da Tua palavra, o Senhor liberta. Por intermédio da Tua palavra, o Senhor renova. Por intermédio da Tua palavra, o Senhor muda. Por intermédio da Tua palavra, meu Pai, começa a agir neste lugar, ó Pai. Por intermédio da Tua palavra, meu Pai, ao clamar, ó Pai, nesse povo, enquanto o povo clama a Ti, ó Pai, enquanto o povo Te adora, começa a fazer milagres. Enquanto nós estamos aqui, meu Deus, começa a operar milagres em nossa vida. Eu posso sentir a Tua presença. Meu Pai, o Teu poder aqui é real. A Tua graça, meu Pai, aqui eu já posso sentir. O Teu poder, ó Pai, aqui nesse lugar. Espírito Santo de Deus, começa a pegar a cada um aqui nesse lugar. Pega, meu Pai, um por um, ó Pai, e faça o Teu grande mover, meu Pai. Enquanto esse povo Te adora, meu Deus, começa de uma forma, meu Pai, sobrenatural a encher a cada um deles. Enquanto o Teu povo Te adora, meu Pai, começa a libertar a cada um deles, ó Pai. Enquanto o povo Te adora, meu Pai, amolece os corações, ó Pai, porque o coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Espírito Santo de Deus, começa a operar por intermédio da Tua palavra, por intermédio do Teu Espírito Santo, ó Pai. Assim como aconteceu, ó Pai, no Atos capítulo de número 2, a Tua palavra diz: e aconteceu que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estando concordemente sentados no mesmo lugar, veio do vento o som como de veio do céu, um som como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa, e foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, e todos foram cheios, sejam cheios pela palavra de Deus agora, sejam cheios do Espírito Santo de Deus.